Se você é novo ou nova por aqui, eu me chamo Janaína Portugal. Sou médica veterinária cirurgiã e fundadora do Descomplicando a Cirurgia Vet, que é aqui esse canal, onde eu trago para você, te ensino como se tornar seguro na realização de qualquer cirurgia ambulatorial. Eu vou te falar 5 procedimentos, 5 técnicas cirúrgicas que todo médico veterinário deve saber realizar. Independente se você é clínico, se você é dermatologista, oftalmologista, plantonista, independente do que você seja, são técnicas cirúrgicas que você, sendo médico veterinário, tem que saber realizar, tá? E depois eu vou te mostrar, né, a importância de você saber realizar esses procedimentos. Porque quando eu voltei da residência, para quem não sabe, eu fiz minha residência em clínica cirúrgica na UENF, que é a faculdade lá no interior do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes. E quando eu voltei para o Rio, eu percebi uma deficiência muito grande nos médicos veterinários daqui, nos clínicos, plantonistas, principalmente. Onde eu vi que muitos médicos veterinários, eles não sabiam que esses procedimentos que eu vou falar aqui, eles são de competência de qualquer médico veterinário. E aí, por conta disso, foi inclusive uma das coisas que me estimulou a criar o Descomplicando a Cirurgia Vet. Porque eu vi que eu sabia ali, eu tinha um conhecimento que ia ajudar diversos veterinários e de quebra ali ajudar muitos pacientes também. Então, como eu percebi essa deficiência, esse problema aí na área, eu resolvi fazer essa live para te mostrar aqui pelo menos 5 procedimentos que todo médico veterinário tem que saber realizar, tá? Mas existem muitos outros procedimentos que você também tem que saber realizar ali da cirurgia ambulatorial. Eu sei que lá na faculdade, na disciplina de técnicas cirúrgicas, de patologia clínica cirúrgica, você aprendeu essas técnicas nessas disciplinas e que não foi visto, não foi mostrado ali a importância desse conhecimento. Você não sabe a real importância desse procedimento para você que é clínico, para você que é plantonista, você não entende que você precisa ter esse conhecimento. Quando a gente pensa em cirurgia, a gente tem diversas áreas da cirurgia. A gente tem as cirurgias gerais, né, que é as cirurgias de tecido mole, que são as cirurgias que eu mais faço, é a minha área cirúrgica, né? A gente tem ali, né, as subdivisões, onde a gente tem a cirurgia oncológica e reconstrutiva. Na medicina humana, isso é um pouco diferente da nossa medicina, da medicina veterinária, que na medicina humana a gente tem ali uma equipe de cirurgia oncológica, uma equipe de cirurgia reconstrutiva, a equipe oncológica entra, tira o tumor, linda, maravilhosamente, faz aquele estrago, e depois a equipe de cirurgia reconstrutiva tem que se virar para fechar o estrago, né? Aqui na veterinária não, é o cirurgião que tirou o tumor que se vira para fechar, né? Mas adoro. Enfim, a gente tem as cirurgias gerais, a cirurgia ortopédica, que aí já não é a minha área, não mexo com ortopedia, o máximo que eu faço são as amputações, né? Amputações, mandibulectomia. A gente tem ali as cirurgias oftálmicas, onde muitas dessas cirurgias elas são realizadas somente pelo oftalmologista, né? Tem oftalmologista clínico e tem oftalmologistas que fazem a parte da cirurgia oftálmica, mas alguns procedimentos oftálmicos cirúrgicos, o cirurgião geral ele faz também, né? Como ali um flap de terceira pálpebra, não é só o cirurgião que tem que saber. A enucleação, né? Que qualquer cirurgião tem que saber fazer. Enfim, alguns procedimentos cirúrgicos oftálmicos o cirurgião geral faz, mas a gente tem os cirurgiões oftálmicos também. E dentro disso daí, a gente vai ter o quê? A cirurgia ambulatorial, que nada mais é do que uma subdivisão da cirurgia geral. E a cirurgia ambulatorial, ela é aquela cirurgia que todo clínico tem que saber realizar, tá? É semelhante com a medicina humana, mas com algumas diferenças, porque muitas coisas da nossa cirurgia ambulatorial na medicina humana, quem faz é o enfermeiro, né? Como, por exemplo, um tratamento de feridas, mas a gente também tem a cirurgia ambulatorial na medicina humana, tá? Então, a cirurgia ambulatorial, gente, nada mais é do que uma área da cirurgia, uma subdivisão da cirurgia, é de competência de todo médico veterinário, de todo clínico plantonista. E é importante ressaltar que o que eu falo aqui da cirurgia ambulatorial são os procedimentos, mas muito mais do que isso, você como clínico, como plantonista, também tem que saber indicar as cirurgias, o momento correto de indicar os procedimentos cirúrgicos. A gente tem vários procedimentos cirúrgicos que muitas vezes são esquecidos pelos clínicos, pelos plantonistas, e vocês acabam não indicando esses procedimentos em tratamentos, né, em patologias, que poderia ser um coadjuvante ali para te ajudar. Por exemplo, um tratamento de otite recindivantes. A gente tem técnicas cirúrgicas que, se você conhece, você lembra, porque com certeza você viu isso em algum momento na sua vida acadêmica, e você esquece. Por exemplo, uma técnica de ZIP, você pode e deve indicar
para aqueles casos de otite recorrente, antes que ocorra o quê? A ruptura da bolha timpânica e o paciente precisa da ablação total do conduto auditivo, que é o que acaba acontecendo ali na maioria dos pacientes com otite crônica, né? Então, muito mais do que só saber realizar os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, você como clínico, plantonista, você tem que saber o básico da cirurgia, para quê? Saber indicar o momento correto de uma cirurgia, saber qual cirurgia você vai indicar para aquele paciente. Será que não tem um procedimento cirúrgico que me ajude nesse tratamento clínico? E fazer a indicação, nesse caso não é você que vai fazer, vão ser os cirurgiões, tá? Então, tudo isso faz parte do conhecimento ali cirúrgico que o clínico tem que ter. E é sobre isso que eu falo aqui no Descomplicando a Cirurgia VET. E hoje você vai saber 5 técnicas que você, como clínico plantonista, tem que saber realizar, tá? Nesse momento. Você tem que saber fazer. O que acontece? Onde eu vejo que as pessoas mais erram nessa questão? É encaminhar um paciente para o cirurgião, encaminhar um paciente para receber um paciente politraumatizado e aí você acha que você não tem suporte para atender aquele paciente e aí você nem olha aquele paciente e fala, não, aqui não atende emergência, não tem suporte, leva para outro lugar, tá? Muitas vezes você está querendo só se livrar do problema. Você para, você não está mais vendo aquele paciente, você encaminhou para outro lugar. Então, o problema para de ser seu, passa a ser de outro veterinário, se ele chegar vivo no outro local. Vocês chamam oftalmologista, em um caso que eu vou te falar aqui nessa aula. E isso daí, gente, vai ser prejudicial, sim, para você, tá? Eu vou te explicar o porquê. E também, principalmente, para o seu paciente, tá? Então, eu não quero que você cometa mais esses erros de encaminhar um paciente para ser atendido em outro lugar, porque, não tem suporte para atender esse tipo de paciente. Você tem suporte, sim, mas na maioria das vezes, o que você precisa para realizar um procedimento ambulatorial cirúrgico, gente? Agulha, torneiras 3 vias, scalp, seringa, sonda, tá? Então, você não precisa de coisas mirabolantes para realizar esse tipo de cirurgia, tá? Você precisa de coisas básicas que toda clínica, todo consultório tem, tá? Então, o que eu vejo muito é que vocês, que eu digo assim, os clínicos, os veterinários como um todo, vocês banalizam uma cirurgia como a OSH, que para mim é uma cirurgia muito mais complexa, muito mais complicada do que qualquer um dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que eu ensino aqui. Uma OSH, ela gera complicações gravíssimas, que o paciente ele pode vir a óbito por isso, tá? Se você perde um coto ovariano, um coto uterino, você tem hemorragias graves que vão levar a hipovolemia, choque hipovolêmico, e vão levar o seu paciente ao óbito. Então, se você faz um nó muito frouxo, ele vai abrir, ele vai sangrar. Se você não transfixa, principalmente em cadelas muito obesas, com uma gordura ali ao redor do ovário muito grande, você tem grandes chances do seu nó afrouxar e você ter hemorragia. A complicação que mais gera ali que pode levar o seu paciente ao óbito, né? E você não tem medo de fazer o SH. É muito banalizada essa cirurgia. A castração ela é muito banalizada, qualquer veterinário faz uma castração. Mas não é qualquer veterinário que faz esses procedimentos que eu vou falar aqui agora. E por quê? Por que isso? Muitas vezes por falta de conhecimento ali do que tem que ser feito, de como tem que ser feito. Você que está aqui hoje, você não vai mais ter esse problema, tá? Você não vai mais achar que a OSH é uma cirurgia banal, que nada acontece, mas que as técnicas que eu ensino aqui, não, isso daí não, só cirurgião pode fazer, é muito complicado, posso matar meu paciente, eu posso piorar a condição se eu fizer isso. A partir de agora, você não vai ter mais esse problema, você que está assistindo aqui. Então, gente, a primeira técnica cirúrgica que eu vou falar com você, um procedimento, ao meu ver, assim, que deve ser mais explorado pelos clínicos, pelos plantonistas, que é a sondagem esofágica, tá? Quando eu fazia plantão, o que eu via muito nos pacientes internados? Naquele paciente apático, com anorexia, que não quer se alimentar. Ao invés de passarem uma sonda nesse paciente, você fica tentando forçar a alimentação na seringa. E aí, o que acontece quando você fica tentando forçar a alimentação na seringa, gente? Não sei se com vocês também é assim, mas quando eu fazia plantão era. Eu tentava forçar a alimentação nesse paciente, joga com a seringa para dentro da boca dele, ele cospe metade, ele sacode a cabeça, a outra metade vai embora, suja a boca toda, que espalha mais uma metade, e no final você não sabe o quanto realmente aquele paciente comeu da ração que você ofereceu, você não sabe se ele realmente comeu alguma coisa, tá? E você causou um estresse danado num paciente que já está debilitado, tá? E a gente sabe que estresse atrapalha a recuperação. E aí não serviu absolutamente de nada. Você só estressou o paciente, só prejudicou mais esse paciente, tá? Então, gente, me fala aí, vocês que trabalham, que fazem plantão, me conta aí nos comentários. Como é que vocês fazem quando chega um animal com apatia, que você tem que internar, não está se alimentando, e você precisa alimentar esse paciente, né? Porque o paciente não pode ficar sem se alimentar, principalmente na internação, com um veterinário ali, um enfermeiro, dando todo o suporte para esse paciente. Me fala aí como que vocês veem, como que você vê isso acontecendo na rotina aí onde você trabalha. Porque a gente tem sondas que podem ser colocadas para o fornecimento de alimento. Quando a gente fala de um gato,
a sonda nasoesofágica, né, ela acaba não sendo tão boa, porque acaba você tendo que passar uma sonda muito fina. Quando você passa uma sonda muito fina, o que você consegue passar de alimento ali é muito pouco. Então, acaba não sendo tão eficiente ali num felino. Mas um animal maior, um cão, você consegue passar sondas um pouco mais grossas. E por mais que você não consiga passar ali um AD, um patê ali, uma ração pastosa, você consegue passar, de repente, um Nutralife já melhor, tá? Que não vai entupir essa sonda. Então, você consegue manipular melhor. E o que acontece? O que eu vejo? Você tem muito medo de anestesiar esse paciente, porque a sonda esofágica, ela é um dos procedimentos, né? Um dos procedimentos ambulatoriais cirúrgicos que você não consegue fazer só com sedação, você precisa de uma anestesia geral, por quê? Você tem que colocar sua mãozinha lá dentro da boca do seu paciente. Então, você precisa dele anestesiado, sem reflexo. Senão, ele pode ter reflexo e te morder e te machucar, tá? Então, isso acaba causando mais um motivo de insegurança para você não passar a sonda esofágica. E aí, o que acontece? Você fica tentando forçar a alimentação nesse paciente, estressa mais esse paciente, não fornece uma quantidade adequada de alimento para esse paciente, ele acaba se estressando, debilitando mais, e aí o que acontece? Acaba que você precisa passar a sonda esofágica nesse paciente mais para frente, né? No momento onde esse paciente ele já está mais debilitado ainda do que quando ele chegou para o seu atendimento, tá? No primeiro atendimento. Então, ele acaba não sendo mais um paciente apto para passar por uma anestesia. E aí, os riscos eles se tornam muito maiores no momento desse procedimento, e aí você acaba não conseguindo anestesiar esse paciente para passar uma sonda esofágica, e aí você tem que acabar forçando realmente, porque o risco em anestesiar esse paciente agora se torna muito maior do que o benefício que a sonda esofágica vai fazer nesse paciente, tá? Então, gente, um paciente que não está se alimentando, não está se alimentando de forma espontânea, não postergue a utilização das sondas. Se você conseguir passar uma sonda naso, a sonda naso você não precisa de nada, você não precisa de anestesia, você não precisa de sedação, você consegue passar só com uma lido gel ali na narina do paciente, na ponta da sonda, você consegue passar. Então, você não precisa de anestesia, você não precisa de sedação, você não precisa de nada. Você só precisa que o animal fique quietinho, ó, com a cabecinha para cima aqui, e você consegue passar essa sonda nele, tá? Então, parem de postergar a passagem de sonda. Eu ia falar só a sonda esofágica, mas a gente acabou falando da nasoesofágica. Parem de postergar a utilização das sondas para alimentação, porque você só está prejudicando o seu paciente. Tem aqueles pacientes que aceitam bem, né? Mas é que, tipo, por exemplo, aquele gato com lipidose hepática, que tá mega enjoado, aquele gato com uremia, que tá intoxicado, que você não consegue alimentar, ele tá enjoado, não adianta, gente. Você, quando tá enjoada, consegue comer alguma coisa? Você não consegue comer. Você come e você vomita, você tem vontade de vomitar. Então, por que você acha que ele vai comer se você não comeria, tá? Então, parem com isso. Se ele aceitar bem, você bota ali tentar um dia, tá aceitando bem? Ok, vamos manter assim. Mas se você tá vendo que ele não tá aceitando bem, gente, não posterguem, tá? Porque você só vai estressar mais esse paciente e piorar o quadro dele. Tá? Então, aqui você já percebeu o primeiro motivo de você saber, da importância de você saber realizar esses procedimentos, que é o quê, gente? Melhora no seu atendimento, tá? Melhora na recuperação do seu paciente. Tinha uma clínica que eu trabalhava, um local que eu trabalhava, onde eu era cirurgiã, e eles não deixavam os clínicos passarem a sonda esofágica. Por quê? Porque já tinha tido problema com o plantonista. Não sei a história ao certo, mas já tinha tido problema onde o animal, se não me engano, ele foi para casa com sonda, a sonda estava passada errada e acabou indo alimento para o estômago, para o pulmão, o animal, se não me engano, veio a óbito por conta disso. E a partir disso, não deixaram mais os clínicos passarem a sonda esofágica. E aí o cirurgião tinha que passar a sonda esofágica no paciente. Então, provavelmente isso daí aconteceu por quê? Por insegurança, porque o veterinário clínico que passou não sabia realizar esse procedimento da forma adequada, tá? Não conferiu se ela estava no local correto antes de liberar esse paciente para casa, tá? Uma série de erros podem levar a isso. Gustavo, é bom sempre tentar a sonda nasogástrica primeiro. Gustavo, a sonda ela não é nasogástrica, tá? A sonda é nasoesofágica. Por quê? Nem a sonda nasal, nem a sonda esofágica, a gente pode entrar com ela na luz do estômago, tá? E, assim, a gente pode tentar antes, sim, a sonda nasoesofágica, só que é isso daí que eu te falei. Você não consegue passar, você não consegue fornecer uma grande quantidade de alimento, um alimento mais consistente, você não consegue. Você só consegue passar ali alimento líquido, tá? Você só consegue passar alimento líquido, então acaba não sendo tão... não fazendo não dá tanta sustância, né? Digamos assim, você não consegue nutrir de forma tão adequada esse paciente. Então, acaba que
sempre que possível, optar pela sonda esofágica. É sempre a melhor opção para o seu paciente. Os outros dois procedimentos, eles andam meio que juntos, né? Procedimentos, a gente tem que a toracocentese e o dreno torácico. Não falo que eles andam meio que juntos, mas principalmente no trauma, tá? E aí, lembra que eu te falei da SH? Que eu acho que a SH é mais difícil do que a maioria dos procedimentos que eu ensino aqui. Na verdade, todos os procedimentos que eu ensino aqui. Por quê? Porque o dreno torácico, o SH, você tem que saber ligar, transfixar, fazer uma parquequé, fazer sutura, enfim, você tem que saber fazer um monte de coisa. Toracocentese, dreno torácico, por você manipular, né, o tórax do seu paciente, isso daí gera muito medo, gera muito receio para os clínicos, para os plantonistas, para os veterinários que não estão acostumados com a cirurgia. Então, por ser tórax, né, fica aquela coisa, mas fazer toracocentese, eu vou mexer no tórax do paciente, e se eu errar, e se pegar coração, se pegar pulmão desse paciente, enfim, gera um monte de medo, mas você não tem medo de ter uma hemorragia no transoperatório de uma cirurgia, né? Então, a toracocentese, eu acredito que é um procedimento que todo clínico, ele sabe que tem que ser realizado, todo clínico sabe que tem, todo veterinário sabe, né, que o clínico tem que saber realizar, tem que saber fazer, da importância da toracocentese, mas já o dreno torácico, não. O dreno torácico, vocês acreditam que somente o cirurgião deva saber realizar. E o dreno torácico, ele pode ser ali o divisor de águas entre você salvar o paciente com um traumatismo, um trauma torácico, ou você perder esse paciente, tá? Por quê? Porque muitas vezes a toracocentese ela não é suficiente para você conseguir restabelecer a pressão negativa desse paciente. E aí, quando você não consegue restabelecer a pressão negativa desse paciente, o que você faz? Vai ficar toda hora furando esse cachorro, esse gato? Vai ficar o tempo inteiro lá furando, futucando, enfiando a agulha no tórax dele, até você achar que tá bom? Não, tá? Você coloca um dreno torácico. Por quê? Porque com o dreno torácico vai estar acontecendo a drenagem constante ali do ar, do líquido, do sangue, do que tiver ali naquele tórax, prejudicando a pressão negativa. Então, você, como plantonista, tem que saber realizar. O dreno torácico acaba sendo muito usado ali em pós-operatório, né, de cirurgias torácicas, de cirurgias como hernia diafragmática, mas ela também pode ser importantíssimo na realização para salvar um paciente com traumatismo, com trauma torácico, tá bom? Então, a toracocentese e o dreno torácico, eles também são procedimentos que você, como plantonista, como clínico, tem que saber realizar. A toracocentese não vai ser só indicada para casos de traumatismo, não, tá? A gente tem aqueles pacientes com efusões torácicas que muitas vezes precisa ser feito ali toracocentese, seja para coletar um líquido para exame, seja para estabilizar esse paciente, tá? Uma vez, quando eu era plantonista, se não me engano, foi um dos meus primeiros plantões, era noite já, eu trabalhava à noite, chegou uma senhora com um gato, ele tinha alguma doença que eu não lembro qual era, e ele tinha efusão torácica. E ele estava com muito líquido no tórax, e ela já tinha levado ele em outra clínica para fazer a punção, e não foi feito nessa outra clínica, porque o veterinário falou que só podia ser feita guiada por ultrassom. E assim, eu não sei onde vocês trabalham, mas é que eu trabalho no Rio de Janeiro, e a gente tem muita coisa ali 24 horas, veterinários de sobreaviso, especialistas de sobreaviso 24 horas, mas o ultrassonografista não é um veterinário que normalmente está de sobreaviso 24 horas nas clínicas. E muitas vezes você só faz a toracocentese guiada por ultrassom, por quê? Porque você tem medo, porque você não tem segurança, você não sabe a técnica correta para realizar esse procedimento, tá? Porque se você sabe o local para fazer a toracocentese, o momento correto de fazer a toracocentese, o jeito certo, você não vai precisar de um ultrassom, porque você vai saber o que fazer, tá? E aí ela chegou, eu falei, não precisa de ultrassom. Eu era recém-formada, hein? Tinha alguns poucos plantões. Mas, né, como eu fazia ali, estava no centro cirúrgico já há muito tempo, já tinha visto esses procedimentos serem feitos. Então, eu fui lá, pedi para eles saírem, fica aqui uma dica, nunca faça nenhum procedimento de perto do tutor, tá? Sempre peço para o tutor sair da sala, porque isso te deixa mais seguro na hora de realizar os procedimentos. Então, pedi para as duas senhoras saírem, elas saíram lá, drenei, se eu não me engano, eu drenei 200 ml de um lado, 50 do outro, foi uma quantidade grande de um lado, e aí o gato melhorou, estabilizou a respiração, e ele foi embora para continuar o tratamento com o veterinário dele, né? E aí eu lembro que a senhora olhou para mim, nossa, você com essa cara de novinha, não achei que você fosse conseguir fazer isso daí. Mas tá vendo? Nem sempre a cara de novinha quer dizer muita coisa, né? Então, gente, toracocentese, dreno torácico, eles são também procedimentos que você, como clínico, como plantonista,
tem que saber realizar, tem que saber o momento certo de fazer, como fazer, quando fazer, por que fazer, quando não fazer, tá? Isso daí também são procedimentos que salvam a vida do seu paciente. No terceiro lugar, quarto lugar, né? A gente tem um procedimento que com certeza você não sabe que o clínico tem que saber realizar, tá? Esse daqui, com certeza você acha que tem que chamar o cirurgião, que tem que ligar para o cirurgião. Quando a gente fala de procedimentos oftálmicos, a gente tem alguns procedimentos que todo clínico tem que saber realizar. Tá? A gente tem alguns procedimentos que são exclusivamente oftalmológicos, né, do oftalmologista. A gente tem alguns procedimentos que o cirurgião geral faz. A gente tem alguns procedimentos que o clínico tem que saber realizar, tá? Por quê, gente? Bota uma coisa na sua cabeça. O olho, ele não dá segundas chances. Então, se você receber um paciente que você consegue salvar esse paciente, salvar esse olho, você não tem que esperar, você não tem que esperar ele marcar uma consulta com o oftalmo para ver o que vai ser feito, tá? Porque muitas vezes vai conseguir uma consulta com o oftalmo, não vai conseguir um oftalmo de emergência para atender, tá? Vai conseguir um oftalmo daqui a alguns dias, na semana que vem, na outra semana, não vai conseguir de emergência ali. O que acontece? Muitas vezes um olho que você poderia salvar, você acaba perdendo, tá? E aqui o principal procedimento de oftalmo, na cirurgia ambulatorial, que você tem que saber realizar, a gente tem o reposicionamento de bulbo ocular, tá? Então, a gente tem a proptose de bulbo ocular, né, ou a exoftalmia traumática, quando o olho, ele sai, o olho, ele vai para fora, tá? De forma geral. Mas a gente tem que entender que em bulldogs, isso daí, em braquicefálicos no geral, né, por eles terem a órbita mais rasa, isso acontece com maior frequência, então não precisa de um acidente grave, por exemplo. Muitas vezes, uma contenção mais brusca pode fazer com que esse olho protrua, esse olho saia. Então, tomar muito cuidado com contenções muito bruscas nesses pacientes, até por conta da respiração também, né? Em animais dólicocefálicos ou mesocefálicos, a exoftalmia traumática, ela já acontece somente quando a gente tem um trauma mais grave, tá? Então, um atropelamento, uma queda. Então, para acontecer uma exoftalmia traumática em pacientes mesocefálicos e dólicocefálicos, o trauma ele tem que ser um pouco mais grave do que num braquicefálico, tá? Então, lembrar que nesses pacientes você tem que lembrar do ABC do trauma. Você tem que realizar o ABC do trauma antes de pensar no olho, tá? Mas, independente, sendo braque, sendo meso, sendo dólico, se esse olho for possível reposicionar, você tem que realizar esse procedimento, tá? Você como clínico plantonista, que tem que reposicionar esse olho. Por quê? Porque senão, se você vai deixar para outro dia, esse olho, ele vai acabar perdendo esse olho, tá? Não tem para onde fugir, ele vai sim acabar perdendo esse olho, tá bom? Então, eu vou te falar, tem oftalmologista que não gosta muito que eu ensine essas coisas não, hein? Eu lembro uma vez que eu ia dar uma aula sobre o entrópio, né? Sobre como ajudar um filhote com entrópio. E aí um oftalmologista comentou falando que cirurgião geral não tinha que falar disso, que não sei o quê, bababá, enfim. Mas tô falando, tá? E vou continuar falando. Então, gente, reposicionamento de bulbo ocular é algo que vai melhorar ali, não impedir que o seu paciente tenha uma piora na qualidade de vida dele, né? Imagina, você sempre enxergou e de repente seu olho pulou para fora, por algum motivo ele não poderia ser reposicionado, mas você não fez esse procedimento e aí ele acaba perdendo o olho por conta disso, ficando cego de olho, enfim, tá? Então, gente, lembre-se, exoftalmia traumática, nada de encaminhar para o oftalmologista, vou passar um colíriozinho aqui, e aí você marca a consulta com o oftalmologista, tá? Para ver se a gente consegue salvar o olho. Não vai salvar o olho, não vai, sinto te informar. Se você fizer isso, não vai salvar o olho, mas se você reposicionar, se ele for possível reposicionar, você vai salvar o olho do seu paciente. Um outro procedimento que você, como clínico plantonista, tem que saber realizar, muito provavelmente você nem sequer conhece esses procedimentos, sendo sincero, eu como estou no centro cirúrgico, né, desde estagiária, desde 2011, se eu não me engano, eu acho que eu só vi, assim, pouquíssimas vezes, tá? Mas são procedimentos que te ajudam a salvar uma vida também. Então, quando a gente tem aqueles pacientes politraumatizados, com obstrução das vias aéreas superiores, o que muitas vezes você fica tentando fazer, né? Você fica tentando entubar esse paciente. Você tá vendo que não tem como, você tá com o traqueotubo tentando entubar esse paciente para fornecer oxigênio. E aí você gera mais edema de glote, você gera mais problema nesse paciente, você não consegue entubar esse paciente, tá? Então, gente, quando a gente fala de obstrução das vias aéreas superiores, seja por traumatismo, onde a gente tem coágulos, secreções, seja por exemplo, choque anafilático, onde a gente tem edema de glote, então você
pode acabar precisar fornecer oxigênio para esse paciente e você não vai conseguir entubar. Então, você pode partir para procedimentos como a punção cricoide e a cricotireoidostomia, tá? E o que são esses procedimentos? Gente, nada mais são do que métodos alternativos para você fornecer oxigênio para o seu paciente, tá? Então, você vai utilizar a cartilagem cricoide para ou colocar uma agulha nela e fornecer uma certa quantidade de oxigênio, que vai ser pouca, mas melhor pouco do que nada, ou você vai incisar essa cartilagem e colocar um traqueotubo, tá? E aí você consegue fornecer mais quantidade de oxigênio para esse paciente, tá? Então, gente, lembra que no ABC do trauma, o A, ele é o primeiro, a restabelecer a pressão negativa é o primeiro ponto que você tem que fazer? Então, independente se esse paciente está politraumatizado ou está com um edema diglótico, um choque anafilático, que não consegue respirar, você tem que manter uma via aérea patente nesse paciente. E muitas vezes entubar ou deixar na máscara não vai ser suficiente para manter a via aérea patente no seu paciente. E ele pode acabar vir a óbito porque você não restabeleceu uma via aérea nesse paciente para fornecimento de oxigênio, tá? O que eu quero que você entenda dessa aula de hoje? Eu te falei aqui 5 técnicas cirúrgicas que todo clínico tem que saber realizar. A gente tem diversas outras técnicas que eu não vou entrar a fundo aqui, mas quais foram as que eu falei aqui hoje? Acabei falando da sonda nasoesofágica também, né? Mas eu falei da sonda esofágica, de esofagostomia, da sonda nasoesofágica, as sondas para alimentação como um todo, né? A toroxintese, o dreno torácico, também são procedimentos, tá? O reposicionamento do bulbo ocular e a punção cricoide, tá? Punção cricoide e a cricotireoidostomia, que são procedimentos que você também tem que saber realizar. Então, a gente falou, e eu te dei um resumo geral desses procedimentos, tá? E eu quero que você entenda o quê? Qual que é o maior benefício de você entender e de você saber realizar esses procedimentos, gente. Não é porque eu estou falando isso, porque eu acho que você tem que saber fazer isso. Não, você como clínico e plantonista, você tem que saber realizar esses procedimentos. Por quê? Como eu falei aqui, vários desses procedimentos, como a toroxintese, um dreno torácico, uma punção cricoide, esses procedimentos, eles salvam vidas, tá? Então, pode ser ali o divisor de águas entre você salvar a vida daquele paciente, por exemplo, que chegou politraumatizado, um traumatismo, e você perder esse paciente. Então, você pode ter um paciente que vem a óbito, por exemplo, um trauma torácico, um paciente que chega com dispneia grave. O que eu vejo de muito erro? Levar o animal para radiografar antes de estabilizar esse paciente, porque, vou levar para radiografia, porque aí eu já vejo o que tem e tá melhor. Aí o paciente morre na mesa e aí vem com aquela coisa, tadinho, tava mal, né? Ia morrer mesmo. Não ia morrer provavelmente. Morreu porque você levou para fazer um exame que não era necessário no momento. Então, lembre-se que esses procedimentos, eles salvam vidas. Se você tivesse feito uma toroxintese e estabilizado ele antes de levar para radiografia, ele possivelmente não teria morrido. Então, aqui é um exemplo do que muitos veterinários fazem, que eu já vi. Não tá certo. Você acaba perdendo um paciente por um erro, tá bom? Então, são procedimentos que salvam vidas. A gente tem procedimentos que melhoram o prognóstico do seu paciente, como uma sonda esofágica, tá? Então, um paciente que ele não está se alimentando, ele pode muito bem se recuperar mais rápido se você passar uma sonda nele, uma sonda esofágica, e conseguir fornecer uma alimentação de qualidade, em quantidade adequada, na quantidade de vezes corretas ao longo do dia, tá? Então, sei lá, você tem que administrar 20 ml de patê 3 vezes ao dia para o pretinho. Quando você força na seringa, você não sabe a quantidade exata que esse animal ingeriu. Muitas vezes ingeriu menos da metade do que ele deveria ingerir. E aí você acaba o quê? Atrasando a recuperação desse paciente, porque não está fornecendo alimento, porque está estressando. Então, alguns procedimentos, eles melhoram o prognóstico desse paciente. E vale ressaltar que, muito mais do que isso, gente, muito mais do que isso não, né? Porque o mais importante realmente é a gente salvar a vida do nosso paciente, lembrar que o paciente, ele não é só o paciente, né? Ele é o amor da vida de alguém. Então, a gente tem que dar o nosso melhor para esse paciente. Gente, o veterinário tudo reclama que não é valorizado, que o valor do plantão tá pouco, que ganha mal, isso e aquilo. Mas, gente, todos esses procedimentos, não vou falar todos, porque uma toroxintese, uma punção cricoide, muitas vezes elas estão incluídas no atendimento emergencial, mas o atendimento emergencial, uma consulta emergencial, ela é mais cara, né? Na maioria dos lugares, pelo menos aqui no Rio é assim. Então, meio que está embutido, né? Entende-se que o veterinário que atendeu esse paciente politraumatizado, ele saiba fazer esses procedimentos, tá? Mas muitos procedimentos, eles são comissionados, tá? Então, essa comissão eu sei que varia muito. Eu já fiz uma pesquisa aqui no Instagram e eu já vi lugar que comissiona tipo 7%, que eu achei meio absurdo, muito pouco, e lugares que comissionam ali até 40%, 50%, que era o que eu recebia quando eu fazia plantão, tá? Então, são os procedimentos, tirando a cirurgia,
que são os procedimentos que mais geram comissão para o veterinário. E você vai receber a comissão do procedimento, você vai receber a comissão da sedação, então você consegue aumentar o seu comissionamento em até 50%, tá? Isso vai variar de acordo com a região que você é, o local que você trabalha, mas em até 50% você aumenta o seu comissionamento. Eu tenho alunas do curso que dobraram o seu faturamento, alunos do segredo de ambulatório cirúrgico que dobraram o seu faturamento no final do mês, depois que eles começaram a realizar esses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, tá? Por quê? Porque, gente, não é um procedimento que vai aparecer por ano. Tem semana que vão aparecer vários procedimentos, tem semana que não vão aparecer nada, vão ter outras que vão aparecer um ou outro. A gente tem essa variação muito grande. Mas alguma coisa ali para dar um upzinho no salário, né? Aumentar um pouco o salário. Sem falar que estou aqui me esgoelando para falar de cirurgia ambulatorial já desde agosto de 2020. Por quê? Porque eu sei que não é todo veterinário que faz. E se você faz, você vai se diferenciar também. Você vai se diferenciar no mercado. Você se diferenciando, você vai ser mais requisitado. Você sendo mais requisitado, você vai fazer mais procedimentos. Você fazendo mais procedimentos, você vai receber cada vez mais, tá? Você fideliza mais clientes também. Você para de encaminhar um paciente que você poderia ter feito alguma coisa por ele. Quando você para de encaminhar, você faz uma coisa por ele e você fideliza esse cliente. Então, esse cliente ele vai voltar para você mais vezes. E aí você vai ganhar em cima de outros procedimentos, de outras consultas, vacina, enfim, também. Catherine, nunca vi esses procedimentos. Qual, Catherine? Catherine, deve ser a punção cricóide e a cricotireoidostomia. Realmente, muitos veterinários nunca viram, nem sequer sabem que existem, tá? Mas pode salvar a vida do seu paciente. Eu tive uma gatinha, lá onde eu trabalho, que ela entrou para castrar, e aí, se não me engano, acho que ela nem chegou a castrar, mas é aquela coisa que você virar pro tutor e perguntou, fez o jejum direitinho, fulaninho? Aí o tutor vira e fala, fez sim, tá desde ontem à noite sem comer. E aí você medica e ela vomita, né? E aí nessa, a gata já estava entubada, entrando pro centro cirúrgico, ela vomitou e acabou regurgitando, enfim, acabou se engasgando ali, o tubo cheio de secreção, cheio de vômito, virou uma zona, ela não conseguia, começou a ficar roxa, não conseguia oxigenar e não tinha como entubar, porque estava cheio de vômito na boca, não tinha como entubar novamente com um novo tubo, porque estava cheio de vômito, cheio de secreção, então acabou que a gente precisou fazer o quê? Eu fiz uma cricotireoidostomia. Então, eu fiz a cricotireoidostomia, forneci oxigênio, ela começou a recuperar, e aí a gente conseguia limpar a cavidade oral de forma mais tranquila, sem aquela afobação, porque o paciente está morrendo, e aí depois a gente intubou normalmente, de forma normal, restabeleceu uma via aérea patente de forma normal ali, e acabou que o paciente, ela nem foi operado, eu acho, mas ficou bem depois. Então, são procedimentos que vão salvar a vida do seu paciente, tá, Catherine? Mas deve ser a punção cricóide ou a cricotireoidostomia. Então, gente, te falei aqui sobre, sonda esofágica, toracocentese, dreno torácico, reposicionamento de bulbo ocular, punção cricóide, cricotireoidostomia, que são aqui 5 procedimentos que todo médico veterinário tem que saber realizar. Por quê? Porque salvam vidas, melhoram o prognóstico do seu paciente, aumentam o seu comissionamento no final do mês, fazem com que você fidelize mais clientes e te diferencia no mercado de trabalho. Tá bom, gente? Então, gente, deixa seu like aqui no YouTube, compartilha essa live com algum veterinário que você acredita que seja importante conhecer alguma dessas técnicas, que vão aproveitar essa aula de hoje. Mostra essa live aqui para todo mundo. Combinado, gente? Então, gente, boa noite e até amanhã, hein?